Bem, pela segunda vez estou recebendo com enorme prazer o João Amoedo, foi candidato, todo mundo lembra, na eleição de 2018, na eleição presidencial, foi fundador e presidente do Partido Novo, é uma pessoa que está sempre no debate político, hoje não está mais na presidência do Partido Novo, mas está atuante aí, toda hora tuitando, falando, discutindo, e é muito importante a sua contribuição. Então, Amoedo, primeira coisa é o agradecimento, a gentileza, mais uma vez, sua de atender o meu convite. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço, Vila, estar de volta aí com você. Acho que a gente teve em dezembro, né? Isso. E eu tenho acompanhado aí o crescimento do canal, fruto muito da qualidade das análises que você faz. Então, é muito bom estar de volta aí para esse bate-papo. Valeu, muito obrigado, Amoedo. Deixa eu primeiro te perguntar a questão uma mais candente, que cada dia tem uma. Lava Jato. Como é possível um presidente da República afirmar que está, com satisfação, que está enterrando a Lava Jato? É um absurdo, né, Vila? A gente já teve aí 260 condenações, 76 fases, 4 bilhões de reais recuperados e tem mais 15 bilhões em multa. E, assim, não faz o menor sentido, porque tem várias pessoas indiciadas sob investigação. Quer dizer, fica claro que o objetivo, na verdade, é agradar algumas pessoas, né? Impedir que seja feita a avaliação adequada. Quer dizer, essa mensagem de que não precisamos mais de Lava Jato porque não existe mais corrupção, não é verdade, né? Acho que ele tem se superado aí. Então, assim, acho que a Lava Jato é uma coisa, inclusive, que foi responsável pela eleição dele, talvez não tivesse mais responsáveis pela eleição, e passados 2 anos do governo, ao invés da gente estar institucionalizando, de estar, na verdade, resolvendo os casos, se faz um ataque frontal à Lava Jato com o endosso do presidente da República, né? Então, assim, é muito triste, é desanimador, assim, eu acho que pelo menos o que merece por parte de nós, cidadãos, na verdade, um posicionamento muito contrário a isso, né? Para que a gente não deixe esse combate à corrupção deixar de existir no Brasil, né? Perfeito. A designação pelo presidente da República do novo ministro que vai substituir Celso de Mello, pelas minhas contas, o ministro Celso de Mello foi, na história do STF, que foi criado pela República, ele é um ministro que ficou mais tempo, cerca de 31 anos tal. Teve presidentes que mais indicou foi o Getúlio, 21, tem um que não indicou, foi o Café Filho, que teve uma gestão de 1 ano, não deu tempo de indicar ninguém. O presidente da República, houve toda a polêmica da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, do TRF da primeira região. Foi uma surpresa, acho que para todos, para mim, creio que para você também. Agora, o mais surpresa ainda foi os últimos dias, né? A questão do currículo do ministro e as repercussões políticas. Qual é a sua avaliação, Amoedo, da designação do senhor Cássio Nunes Marques para o STF? Olha, a primeira coisa que a gente deveria procurar no Supremo é alguém de reputação ilibada, né? E aí, como é que você pode considerar alguém de reputação ilibada quando começa a ter divergências, desencontros no currículo, né? Lançar um doutorado, quando na verdade não tinha completado ainda, um pós-doutorado, quando não tinha completado o doutorado, quer dizer, então, é uma pessoa que, pela legislação, deve ficar muitos anos, se eu não me engano, até 2047 no Supremo, e com uma série de questionamentos e uma série de inseguranças logo na largada. Então, isso é muito ruim, não só pela sinalização que o presidente dá, do tipo de escolha que se faz, que assim, a gente acompanhou isso no final de semana, em encontros com membros do Congresso, com membros do STF, quer dizer, total coisa que não faz o menor sentido dentro de um Estado que deveria ter separação e independência entre os poderes, né? E, ao mesmo tempo, uma qualificação, uma indicação como essa, acaba enfraquecendo a instituição, que é o Supremo, né? Então, acho muito ruim, eu imagino que ele deveria rever essa decisão, acho difícil que ele o faça, mas isso seria o correto, quer dizer, com informações errôneas sobre o currículo, com questionamentos sobre posicionamentos, com toda essa questão de influência, quer dizer, afinal de contas, quais foram as motivações que ele teve para indicar essa pessoa? Foram motivações técnicas ou foram motivações para agradar um grupo político, né? Então, assim, eu fico muito preocupado. A gente está, na verdade, aparelhando as instituições. E se a gente voltar um pouco no tempo, e não muito, isso já foi um procedimento que ele quis fazer na Polícia Federal, quando tirou o Sérgio Moro. Fez isso novamente na Procuradoria, quando colocou alguém fora da lista tríplice também. E agora faz novamente no Supremo. Então, ele tem oscilado ou um ataque às instituições ou um aparelhamento das mesmas. Quer dizer,
Isso, para quem preza o Estado de Direito, preza a democracia, é muito ruim, né? Então, fico muito preocupado com esse tipo de atitude, né? E, Amoedo, fazendo um gancho justamente sobre isso, qual a sua avaliação sobre esses 20 meses de governo Bolsonaro? Foi uma surpresa o que está ocorrendo? Não foi? Como é que você avalia sinteticamente? O Vila, assim, para mim não foi uma surpresa, eu sou carioca, então lembro bem da atuação do Bolsonaro aqui como deputado federal. Ele nunca foi um deputado de destaque, nunca apresentou nada que de fato pudesse mudar, melhorar a vida dos cidadãos. Pelo contrário, acho que até em algumas votações votou contra o Plano Real, votou contra a privatização da Telebrás. Em algumas votações ele até se mostrou alguém que não era liberal. Então, assim, e nunca foi um gestor, alguém com capacidade de montar uma equipe, de definir prioridades. Então, assim, a parte de gestão, eu nunca acreditei que fosse ir bem. Até fiz muito essa crítica durante a campanha, né? Eu até coloquei um ponto que eu insisto nisso, muita gente dizia que ao votar no Bolsonaro estaria tirando o Lula, e a minha tese era justamente ao contrário, que, vamos dizer, você retirar o PT, isso ia começar durante a gestão do novo presidente no início de 2019, e que se ao contrário a gente estivesse colocando alguém que não entregasse resultado, o risco de volta do PT era maior, né? Então, assim, não foi surpresa a questão da má gestão. Agora, no primeiro momento, e acho que até a época que a gente teve a nossa conversa lá em dezembro, estava-se que ele estava endossando o combate à corrupção através do Sérgio Moro, estava endossando as pautas econômicas de privatização, mais liberdade econômica, responsabilidade fiscal com o Guedes. E aí, a partir de março, inclusive a partir daí, eu até passo a ser um crítico muito ferrenho em relação ao governo, porque ficou claro na pandemia que aquilo era só uma estratégia eleitoral. A recuperação da economia, o ataque à corrupção, era só uma estratégia que foi usada na campanha e que seria usada, se fosse factível, durante o mandato dele para ser reeleito. Na hora em que veio a pandemia, ele deixou claro que não tem preocupação com o cidadão, ao dizer que era só uma gripinha, que não tinha capacidade gerencial, ao não conseguir fazer uma consolidação, fazer um gerenciamento de toda a crise com os estados e municípios, pelo contrário, partiu para afrontá-los, né? E resolveu trocar a estratégia. Aquela que era a estratégia de recuperação da economia para permitir a sua reeleição, e aí havia uma coincidência com o interesse do brasileiro, e aí tudo bem, ele deixou de lado essa estratégia e passou a adotar a estratégia populista, de se aliar ao centrão, de ir contra as instituições, né, de deixar o combate à corrupção de lado, como a gente estava falando aqui inicialmente, de usar o plano econômico basicamente com medidas que possam trazer ganhos imediatistas do ponto de vista eleitoral. Então, assim, a gestão é muito ruim e a visão que eu tenho, é engraçado, estava pensando sobre isso outro dia, que normalmente quando você tem um gestor numa instituição, se esse gestor não é um bom gestor, para preservar a instituição, você tem que tirá-lo, né? Caso isso não aconteça, ao longo do tempo, o que vai acontecer é que a instituição vai regredir até o tamanho da capacidade daquele gestor. E é muito o que está acontecendo, na minha visão, em relação ao Brasil, né? O Brasil está empobrecendo, está tendo a sua imagem arranhada, porque ele está retroagindo até chegar na capacidade de gestão, de administração do presidente atual, né? E essa conta vai ser paga por todos nós e pelas gerações futuras, né? Afinal de contas, estamos deixando aí um déficit gigantesco nas contas públicas, né? Então, assim, eu acho que é uma gestão muito ruim, acho pouco provável que ele mude esse roteiro, né? Vai nesses próximos 2 anos empurrar com a barriga, tentar fazer os programas assistenciais, Renda Cidadã, Renda Brasil, para conseguir entrar com algum cacife eleitoral em 2022, né? Infelizmente. A sua avaliação, então, Moedo, das questões ambientais, já que se perpassou, na verdade, que tem efeitos diretos, claro, na questão do meio ambiente, evidentemente, nas exportações brasileiras, na imagem internacional do Brasil. Como é que é a sua análise da questão ambiental e por que eu faço isso? É uma certa provocação, porque Ricardo Salles foi membro do Partido Novo, né, deputado, foi candidato a deputado, não foi eleito aqui por São Paulo, tinha sido secretário do Meio Ambiente de Geraldo Alckmin, vale destacar durante o período, breve, mas foi. Qual é a sua avaliação? Olha, realmente o Ricardo Leite Ricardo Salles, desculpe, entrou no Novo, se candidatou lá, não foi eleito e posteriormente foi convidado pelo Bolsonaro, o partido até nem teve conhecimento disso, não teve nenhuma participação para ser ministro do Meio Ambiente, né?
E eu acho que a gestão do meio ambiente tem errado em várias frentes, né? A primeira frente é não reconhecer os problemas, né? Acho que esse é o primeiro passo, onde você acaba sempre tentando se eximir, e eu vejo isso muito na postura deles, tentando se eximir dos problemas, como se não existissem. O segundo é uma postura muito autoritária, como se fossem os donos da verdade. Sempre que você tem um problema e você não quer enxergá-lo, ou pelo contrário, você adota a solução, a estratégia que já sabe tudo, você também fica mais distante da solução, né? E a terceira é um gerenciamento errado, muito ideológico, né? Uma coisa muito ideológica e que aconteceu não só no meio ambiente, aconteceu muito na educação também. Depois, durante a pandemia, na própria saúde, aconteceu isso. Então, a gente transformou uma gestão que deveria ser técnica para um problema complexo, que é a gestão do meio ambiente, por tudo que o Brasil tem, pela importância que ele tem no nível mundial. A gente acabou transformando tudo isso numa questão ideológica, rasteira, na minha avaliação, muito superficial, no ataque aos problemas. E, assim, os resultados estão aí, né? A imagem arranhada do país, hoje mesmo está se discutindo, se rediscutindo, se o Brasil vai participar do acordo com a comunidade europeia em função disso, né? E isso tem custo nos investimentos, e esse custo nos investimentos é importante a gente ter essa percepção de que isso significa menos opção para o cidadão, produtos mais caros, né? Menos geração de emprego, então, por decisões equivocadas, né? Então, assim, eu acho que a gestão lá está muito ruim. Eu entendo que ele deveria fazer uma mudança lá, eventualmente até juntar com a agricultura, assumir aquela história. Se a gente continuar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, os resultados não vão mudar. Então, eu sou muito relação ao que a gente tem feito, e principalmente numa área hoje, onde, como você bem colocou, é uma área onde os investidores estão olhando, porque as novas gerações têm essa preocupação, assim, é parte da nossa responsabilidade, e dele, principalmente, como líder da nação, com as futuras gerações. Então, não é só a responsabilidade fiscal em relação à dívida pública, mas a responsabilidade fiscal também do que a gente está deixando no nosso país, né? E isso tem sido muito mal na minha avaliação. Dilemas do Partido Novo. Aí, criar um partido não é fácil. Bem, você criou um partido, lutou, foi o primeiro presidente do Partido Novo, mas eu acho que o mais complicado é gerir um partido, né? Parece a história de filho, né? Aí, como criá-lo? Bem, claro que um partido tem peculiaridades. Recentemente, eu vou chamá-lo de você informalmente, eu sei que não é muito respeitoso, mas você foi chamado de esquerdista, quase que de um comunista dentro do Partido Novo. Era um Partido Novo do B, né, que seria de João Almeida. Como é que são esses dilemas agora de ter acho que 8 deputados federais, se eu não estiver enganado, ter bancada, ter representantes em algumas assembleias estaduais, ter o governo do estado de Minas Gerais, e ter de responder uma conjuntura muito radicalizada, provavelmente no Brasil republicano seja o momento mais radicalizado em termos de profundidade e de extensão no tempo. Como é que é essa questão desses dilemas aí? E você lembrando que não é mais o presidente do partido, né? Por opção, né? Vale lembrar. Exato, Vila, essa pergunta é muito boa e acho que é até interessante colocar alguns pontos para quem nos está assistindo, né? Primeiro, realmente, eu já passei por isentão, por comunista, por socialista, por membro do Soros, várias coisas, né? É interessante isso. Agora, o partido, primeiro, no Brasil hoje é muito difícil para você montar, mas mais difícil do que montar é manter uma instituição nos moldes que a gente imaginou no Novo. O que significa isso, né? Primeiro, uma instituição que seja baseada em ideias e não em salvadores da pátria, né? E segundo, isso que eu diria difícil, é você impedir agendas pessoais dentro do partido, que ele não vire apenas uma legenda, e principalmente você ter uma separação entre os que fazem os políticos, os mandatários, e o que faz a gestão do partido. Por que eu falo isso, né? Quando você monta a instituição, você sempre pensa no longo prazo, nos seus princípios e valores, e muitas vezes a política, pela própria dinâmica eleitoral, e isso quem está lá concorrendo, quem foi eleito, ele acaba buscando os atalhos, né? O crescimento, muitas vezes, ser empurrado a fazer um crescimento em cima do que interessa à próxima eleição e não à próxima geração, né? E esse é o dilema que eu acho que a gente tem no Novo hoje.
é como você crescer de forma que preserve os seus princípios, de forma que você tenha coerência com o que a gente prega e não passe a fazer aquilo da velha política. E na medida em que você tem eleitos, é natural, por melhores que eles sejam, que entrem na prática da política, né? Então, comumente, desde o início do partido, eu sempre ouvi isso, falar, bom, mas esse roteiro que o Novo está fazendo não é o que se faz na política. Bom, mas ora bola, se afinal de contas o nosso objetivo era ter resultados diferentes, a gente precisa fazer exatamente roteiros diferentes, porque roteiros semelhantes nos levarão aos mesmos resultados, né? Onde você, por exemplo, até uma coisa que é importante no Novo, os membros, os políticos eleitos, eles não têm qualquer participação em qualquer diretório do partido, o que é muito diferente dos partidos tradicionais. Normalmente, o presidente de um partido é um governador ou é um senador. No Novo, você separa para que a máquina partidária, os eleitos, não venham atuar, né, os mandatários não venham atuar na gestão do partido. Então, acho que esse é um grande desafio, manter os princípios e valores é fundamental, não buscar, de novo, né, os avanços de curto prazo em detrimento da nossa agenda de longo prazo. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que fazer o certo. E aí, ao fazer isso, muitas vezes dizem, eu fui acusado várias vezes de ser o dono do partido, de ser autoritário, sendo que eu próprio renunciei ao partido 3 anos antes do término do meu mandato, justamente para dar, dentro da instituição, a noção de que as pessoas devem ser substituídas, né? Para que você tenha uma linha de atuação. Então, eu acho que hoje a gente tem essas próprias divisões, por exemplo, eu tenho me colocado muito crítico em relação ao governo, o partido tem adotado uma linha mais de independência em relação ao governo Bolsonaro, mas eu não gosto dessa ideia porque eu acho que a gente tira unidade, acho que uma instituição tem que ter unidade sobre os temas principais, e a gente tem que ter muito claro, de novo, os ideais que fizeram que a gente montasse um novo, que era a inovação, né? Mas é difícil, e aí os ataques acontecem de todos os lados, né? Externos e muitas vezes internos. Então, justamente, vamos pegar o caso de São Paulo, da cidade de São Paulo. Foi selecionado pelo partido, e eu queria até perguntar uma questão sobre a forma de seleção. Um senhor chamado Felipe Sabará. Eu confesso que não tinha prestado bem atenção na forma de seleção dos candidatos do Partido Novo. Eu não sabia que havia uma forma de seleção semelhante à das empresas, tal, que seleciona o candidato. Eu sei que não é... Como eu não sou um jornalista de profissão, sou um historiador, então eu já vou emitindo a minha opinião que não deveria fazê-lo como jornalista. Eu acho que a gestão política não é a gestão de uma empresa, são coisas diferentes, né? E a forma de seleção tem de ser o debate político entre diferentes pré-candidatos, aí se escolhe um e o partido soma forças com base naquele candidato escolhido pela maioria. No caso, houve um processo de seleção, isso que eu queria, por favor, que explicasse a quem nos acompanha, como é o processo de seleção e qual é o incidente, ocorreu um incidente em relação a esse senhor Sabará, porque não batia o currículo, também era uma espécie de Cássio, não tão explícito, mas havia um problema em relação também à declaração de rendas, que é uma coisa importante, né, num país como o nosso. Como é que foi essa questão? Por favor, pudesse explicar. Muito bom, Vila. Primeiro, eu acho interessante explicar como é que é o processo, né? Porque tem um pouco disso que você falou. Qual é a ideia conceitual, né? Primeiro, a ideia é dar a oportunidade a qualquer pessoa que esteja alinhada, óbvio, com os princípios e valores do Novo, que seja competente, tenha reputação ilibada, para participar do processo, né? Isso, muitas vezes, nos partidos tradicionais, você acaba fechando, são os líderes partidários que resolvem, são os caciques, ou quem é convidado é aquele puxador de voto, e a gente queria fazer diferente. Então, no Novo, há primeiro uma prévia por parte do diretório municipal, dos membros do diretório, para escolherem lá o candidato a prefeito, depois ele é entrevistado por uma empresa, para checar exatamente se ele pode vir a ser um bom gestor se por acaso assumir a prefeitura, porque também isso é importante, né? Saber lidar com os recursos públicos, saber definir prioridades, para a gente não cair no problema que a gente tem hoje no nível federal. Depois ele passa por uma série de entrevistas e, por último, ele vai na convenção partidária, onde todos os filiados daquela cidade votam. E aí sim, nesse momento, pode ser feito esse debate político de apresentação de ideias, e o ideal é que se a gente tivesse mais de um aprovado, os filiados ali vão fazer quase que uma prévia e escolherão ali entre os nomes, né? No caso de São Paulo, o processo seletivo acabou aprovando apenas um. E aí eu diria que esse é um grande problema que a gente tem na política no Brasil hoje.
porque apesar de nós querermos a mudança, desejarmos a mudança, e o novo é uma plataforma para a mudança, as pessoas ainda são muito reticentes a vir para a política, né? Por todo o cenário que a gente tem, não é normal a pessoa deixar de ser jornalista, deixar a sua empresa, deixar de ser um profissional liberal e vir para a política nesse ambiente que a gente tem. Isso é ruim porque você cria uma seleção adversa, você perpetua os mesmos ou acaba trazendo pessoas que têm interesses específicos. Então, o processo foi esse. Em São Paulo, o candidato que a gente teve que foi aprovado foi o Sabará, e de fato aí teve num primeiro momento aí, eu até questionei até, acho que uma das acusações de esquerdista foi esse, porque ele deu uma declaração aí, perguntado quem seria o melhor prefeito de São Paulo, ele disse que na visão dele era o Maluf, né, e que eu claramente não posso concordar pelo histórico que a gente quer ter no partido e com a figura do Maluf, do rouba mais faz, que na verdade não é o rouba mais faz para roubar, né? Acho que isso que é o conceito mais importante. E depois teve essas diferenças aí patrimoniais e a questão do currículo, né? E aí tem uma coisa no novo que eu acho que é interessante e que também é inovadora. Nós não vivemos de dinheiro público, né? Então o Novo devolveu agora 35 milhões de reais do fundo eleitoral. A gente não usou em 2018 e não vai usar agora também em 2020, porque não faz sentido, né, ter 2 bilhões de reais financiando campanha política. Então a gente não usou isso e o Novo sobrevive com os R$ 31 que os filiados pagam. E por isso os filiados são muito vigilantes. E aí tiveram alguns filiados que entraram no comitê de ética do partido questionando essas questões, esses pontos aí, e aí isso agora está em análise pelo comitê de ética do partido, é um processo sigiloso, eu também como filiado não tenho acesso, tem um prazo lá de defesa, e está nesse trâmite aí, mas por acaso ele entrou na justiça e conseguiu, via liminar, manter a sua campanha enquanto essa decisão final pelo partido não é estabelecida, né? Então, esse foi o roteiro. Eu acho que, assim, é um ensinamento. Eu acredito que a gente tenha que ser mais rígido, mas aí, de novo, tem aquela pressão que a gente estava conversando inicialmente, né? O ideal, de fato, é que a gente só traga candidatos que a gente tenha certeza que estão totalmente alinhados e que tenham condição de fazer uma boa gestão. Por outro lado, como partido político, você é cobrado pelos filiados, pelos membros do diretório, para lançar candidaturas. Então, assim, negociar o que é o meio equilíbrio, o equilíbrio, o ponto correto disso não é um processo fácil, né? Entre você querer crescer e, ao mesmo tempo, querer crescer com qualidade, né? Então, assim, o que dá para fazer é pedir para as pessoas boas virem participar, para que a gente possa não ficar tão refém de poucos nomes, né? Então, um pouco da visão que eu tenho, e é um processo que, como você colocou lá no início, está muito ligado à gestão do partido, né? É curioso como é que falta história política no Brasil para os políticos, ou para quem está participando da política. Porque, para mim, não existe político, porque político não é profissão, né? Cada um tem a nossa profissão, né? E durante um período podemos exercer funções públicas, tal. Mas quando ele foi perguntado, eu vi depois o vídeo, o senhor Sabará foi no Pânico da Jovem Pan, foi perguntado pelo Emílio Surita. Foi uma pergunta normal, não foi nenhuma pegadinha, nada disso. Mas o que você acha de o melhor prefeito de São Paulo? O presentismo sempre marca muito. Poxa, nós temos grandes prefeitos, para não falar os mais próximos aqui, o Olavo Setúbal foi um grande prefeito na gestão quando o Paulo Egídio era governador de estado, né? Foi um prefeito importante, fez coisa importante na Zona Leste, né? Tal. Foi fazer calçadão, que nós não tínhamos calçadão em São Paulo. Se retroagir um pouco, o Faria Lima, marcou época, tal. Poderia até, que acabou falecendo, teve um problema cardíaco no Rio de Janeiro, ele tentava ser presidente, mas era difícil em 1970 ser presidente um civil, mas marcou época na cidade de São Paulo, pelo número de obras, pela revolução. E o Prestes Maia, mais lá atrás, né, durante a ditadura do Estado Novo, com uma série de projetos revolucionários, pontes, circulação. Então, sem falar muito, poxa, você tem tão bons exemplos, né? E gente honesta, que tem mãos limpas, né? Que não faz isso, fazer para roubar, para usar a sua expressão, né? Mas que serve ao interesse público. E mesmo assim, se ele não conseguisse lembrar de um, acho que o razoável era até dizer, olha, eu não lembro e justamente por isso a gente está querendo inovar, quer dizer, acho que ali foi um problema ali, mas, assim, eu espero, de novo, o aprendizado tem que vir, né?
Mas a dificuldade, assim, para um partido como o Novo é justamente atrair as pessoas que façam que a gente tenha uma marca que se consolide, né? Eu acho que esse tem sido o grande diferencial que a gente tem tentado no Novo, que os partidos políticos não têm hoje. Inclusive, eu acho interessante porque a gente está agora durante uma campanha eleitoral e, se você reparar, a grande maioria dos candidatos, eles escondem de que partido eles pertencem, porque o partido, na verdade, para eles é um ônus. Quando o partido deveria ser, que é assim que a gente vê no caso do Novo, um bônus, porque, afinal de contas, o partido como instituição está chancelando aquele candidato, né? Então, o partido deveria ter esse valor de marca e, para isso, é fundamental ter bons representantes para que essa marca vá se consolidando. Mas, na política brasileira, pelo menos, a gente faz o caminho inverso, né? Vamos falar de um caso complicado aí, Zema, Minas Gerais. Puxa, foi uma surpresa a eleição, acho que para todo mundo e para ele. Uma vez eu conversei muito rapidamente com ele em São Paulo, acho que não é nenhuma novidade, ele próprio se surpreendeu ter ido ao segundo turno e depois aí a tendência das primeiras pesquisas ali do segundo turno foi a vitória do Romeu Zema em Minas Gerais. Um partido que tem, acho que o Partido Novo, queria até dificuldade, é o estado que tem mais municípios, né? Tanto que vai lançar candidato a prefeito, se não me engano, só em 3 municípios, né? Agora em 2020. E um estado que herdou uma crise crônica, especialmente da última gestão, de Fernando Pimentel, que foi devastadora para as finanças públicas, né? E para a moralidade. Como é que é a sua avaliação da gestão Romeu Zema? Olha, primeiro realmente foi uma surpresa, né? Eu acho que o Zema conseguiu se encaixar ali na grande rejeição que havia de um lado ao PSDB por conta do Aécio, né? Em relação à Anastasia, e do outro lado, em relação a Dilma, PT, tudo isso, o Fernando Pimentel, que realmente deixou o Estado numa situação pré-falimentar, né? Coisas assim como eu lembro bem que, acompanhando as reuniões, restos a pagar, 300 milhões de reais de ônibus que ele comprou da Fiat, doou para as prefeituras e nunca pagou a conta da Fiat. Coisas desse tipo, quer dizer, reteve dinheiro dos aposentados, que era para ter pago os empréstimos, apropriação indevida, então coisas assim, e um rombo fiscal gigantesco, né? Eu entendo que o Zema tem feito uma boa gestão. Ele conseguiu fazer uma reforma administrativa no primeiro momento que economizou R$ 1 bilhão. Claro, no início tem um processo de aprendizado, né? Mas assim, reduziu a quantidade de secretários, trouxe gente competente, passou agora uma reforma da Previdência lá, ainda não teve sucesso, lembrando que lá em Minas somos só 3 deputados estaduais do Novo, né, na Assembleia, mas agora está caminhando com a ideia de algumas privatizações. Durante a pandemia foi muito bem, os índices de Minas foram dos menores aí em relação a óbitos por quantidade de habitantes, né? A própria parte de instalação hospitalar. Então, a minha visão é que ele tem feito uma boa gestão. Eu não acho que assim é um governador bem acima da média, se a gente for comparar com os demais. Então, acho que para o Novo tem sido um bom exemplo de gestão num estado, volto a dizer, um estado com enorme quantidade de municípios, né? São mais de 800 municípios em Minas, uma diversidade muito grande, sofreu logo no início da sua gestão com a tragédia de Brumadinho, né? Então teve um impacto também no próprio toda a questão do desastre, depois nas contas públicas também por conta de queda de arrecadação, depois a gente teve pandemia, mas tem feito uma boa gestão. Acho que é uma pessoa muito disciplinada, muito econômica, acho que isso é importante, e claramente preocupado com o cidadão, quer dizer, acho que esse é uma preocupação genuína do Zema. Então tem feito, na minha avaliação, uma boa gestão bastante satisfatória lá. E a questão que queria colocar para você é das relações Brasil e Estados Unidos e da eleição norte-americana agora dia 3 de novembro. Apesar que os Estados Unidos é um país tão diferente que o nosso, que em muitos estados a eleição já começou há bastante tempo com voto pelo correio, é um sistema complicado, você precisa se registrar, tem a questão do índice de abstenção que é muito alto, não é feriado no dia da eleição.
quer dizer, alguns estados cria dificuldades, por exemplo, para certos opositores votarem. A questão não é fácil o sistema, e além disso, não ser o voto direto, né? Lembrando que é o voto pelo colégio eleitoral, nem sempre bate, inclusive o Al Gore e a Hillary Clinton, os dois candidatos venceram em votos populares, mas perderam no colégio eleitoral. Qual é a sua análise sobre as relações, portanto, Brasil e Estados Unidos e a questão eleitoral? Realmente é interessante, né? Eu estava vendo isso, acho que já 5 milhões de americanos já votaram, Tá. né? E, inclusive até um número muito superior nas últimas eleições. Agora, eu acabei não assistindo todo, mas não sei se você teve a oportunidade de assistir também, mas assim, o último debate entre o Trump e o Biden foi muito fraco. Era uma gritaria, quer dizer, você imaginar que dali está saindo o principal líder mundial, preocupa, né? Um diálogo, um debate com muito poucas ideias, quer dizer, uma agressividade muito forte entre os dois, sem propostas, né? Agora, eu acho que isso terá algum impacto no Brasil, quer dizer, claramente o Bolsonaro vem ao longo dos últimos tempos, desde que foi eleito, na verdade, né, buscando um relacionamento próximo com o Trump, que infelizmente, na minha avaliação, não se traduz ainda em ganhos comerciais efetivos para o Brasil, né? Então, ele não foi capaz de transformar esse desejo e essa teórica amizade em alguma coisa concreta que pudesse melhorar a vida do cidadão brasileiro. E acho que a minha visão é que está ainda uma eleição muito aberta lá, né? Acho que pode acontecer qualquer coisa. Agora, o que seria importante era a gente estar adotando uma postura de neutralidade, né? Até para ter uma negociação mais positiva depois. E muitas vezes esse viés aí pró-Bolsonaro, das próprias atitudes, do próprio jeito, continua, né? E acho que ficou claro, a gente teve esse exemplo aí no tratamento da pandemia, né? Os dois adotaram roteiros muito ruins, o que fez com que os dois países tivessem um índice de mortalidade. Inclusive, muita gente falava isso, né, de que o Brasil tinha um índice absoluto elevado, mas hoje também, em termos relativos, se eu não me engano, a gente está só atrás de mortes por habitante, estamos atrás só da Bélgica e do Peru, né? Então, até nisso, a gente também teve um desempenho ruim. Duas rápidas questões para terminar, para não abusar aí da tua bondade aí. A questão da pandemia, né? Qual é a sua análise sobre... nós tivemos 3 ministros da saúde durante a pandemia, né? O último agora, que ficou interino 4 meses, disse que quando assumiu não sabia o que era o SUS. Eu acho isso fantástico. Imagina se assumir uma empresa e não saber como é que funciona a empresa, né? Ele não diz o senhor Pazuello, o general, que não sabia o que era o SUS. Qual é a sua avaliação? Olha, foi assim, eu acho que muito do resultado que a gente está tendo foi fruto da atuação do presidente. Porque, vamos lá, a primeira coisa que ele fez foi negar o problema, né? Segundo, foi dizer que não teria problema, que os brasileiros também não vão pegar, que são muito fortes. Terceiro, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter juntado os estados e municípios, pelo menos os maiores, né? E juntado especialistas, gente da área de medicina, estatísticos, né? E feito uma programação, feito um roteiro que deveria ser implementado, claro que com autonomia para cada um deles, mas pelo menos um roteiro para aquisição de equipamentos, tudo isso, e ele partiu para o confronto, né? Partiu para colocar, deixou a ciência de lado, achou que tinha um remédio que ia resolver todos os problemas, quer dizer, e foi minimizando o problema. Deu péssimos exemplos, né? Saindo sem máscara, promovendo aglomerações, e mesmo na saúde, entrou em atrito e conseguiu, durante uma crise, como você bem colocou, ter 3 ministros, né? Então, foi tudo ao contrário do que deveria ter sido feito, que era ter tido equilíbrio, ter tido discernimento, ter montado um gabinete de crise para tratar do assunto, ter dado relevância provavelmente maior até do que ele devia, para que você pudesse resolver adequadamente, e os resultados estão aí, né? A quantidade de mortos que a gente tem, isso teve impacto na economia, essa ideia de que podia separar as duas coisas, totalmente equivocadas, porque obviamente a economia não estava sofrendo por conta da quarentena, a economia estava sofrendo por causa do vírus. O vírus provocou a quarentena e, por tabela, batia na economia, mas foi de novo uma prova de péssima gestão e assim, muito característico na minha avaliação da forma como ele age, que é não ter prioridade, não montar equipe, se esquivar das responsabilidades, empurrar o problema para outros e minimizar as questões, né? Infelizmente. Última questão, 2022.
Como é que você analisa aí o Partido Novo? Quer dizer, na sua análise sobre a sucessão presidencial. Se é que o presidente, a gente não sabe, a história é tão surpreendente, né? Se é que o presidente chega, estou falando constitucionalmente, evidentemente, até lá, porque no caminho pode ter um processo de impeachment, tal, pode ter uma renúncia do presidente, mas se ele chegar até o processo eleitoral de 2022, qual é a sua avaliação? Vila, assim, eu acho que é difícil fazer hoje porque eu ainda não tenho muito uma leitura de como é que vai estar a cabeça do nosso eleitor, do cidadão brasileiro, né? A minha visão é que houve uma grande demanda por renovação em 18, né? E no final essa demanda de renovação foi meio substituída talvez pelo Tira PT, né? Depois desse processo a gente entrou num sistema muito grande de polarização, né, continuamos ainda incentivado pelo presidente, por toda a utilização das mídias sociais, né, e vendo agora as eleições de 2020, a minha leitura é que as pessoas estão um pouco perdidas, estão um pouco desesperançosas, né, e aí o meu temor é que isso as leve a se afastar da política, e eu acho que a gente deveria fazer o contrário, ter mais participação, mais consciência, e buscar, de fato, lideranças diferentes em 2022. Acho que é um processo que está muito em aberto ainda. Me preocupa quando a gente está sempre discutindo nomes e muito pouco um plano para o país, né? Então, a gente vê, vai ser fulano, vai ser ciclano, mas que plano a gente quer para o Brasil? O que a gente precisa para tirar toda essa potencialidade que a gente tem de recursos naturais, da escala que a gente tem, do povo empreendedor? Como transformar isso em riqueza para a nação, né? E não só ficar apagando incêndio, lançando programas assistenciais com uma frequência enorme. É óbvio que eles são necessários, mas eles precisam ter o dia seguinte, né? Então, assim, eu acho que eu estou um pouco pessimista em relação a essa eleição de 2020, em relação às mudanças. Eu acho que vai ter uma consolidação, a reeleição dos mesmos que estão por aí. E eu espero que com essas indicações ou com essas péssimas indicações, na verdade, com esse tipo de gestão que o presidente tenha feito, isso alerte as pessoas da conscientização do voto, né? Na medida que a gente não tem compromissos de campanha feitos com privatização, a gente não tem o ataque à corrupção, não tem o respeito às instituições, ações como a do Cássio, agora para o STF, tudo isso deveria fazer com que as pessoas repensem e passem a dar importância ao seu voto. Então, eu mais do que uma análise, eu espero que isso aconteça. O novo, certamente, vai ter uma atuação forte em buscar o legislativo do Congresso. A gente sempre entendeu que era importante ter uma bancada relevante para fazer essas mudanças, reforma tributária, reforma administrativa, abertura da economia, quer dizer, todos esses processos, responsabilidade fiscal, mais liberdade econômica, então, tudo isso se passa pelo Congresso, então é fundamental a gente ter esse destaque e, muito provavelmente, também uma candidatura à presidência, né, para continuar a expor as ideias do partido e permitir que o partido tenha um crescimento aí sustentável, né? Em toda entrevista fica implícito as ideias, né, do Partido Novo, pensamentos, reflexões. Apesar de ter acabado de dizer que nome não é importante, mas é uma pergunta óbvia que eu tenho de fazer. És candidato a presidente em 2022? Vila, ainda não pensei sobre isso, realmente não pensei. Em 2018 foi inesperado. Quem acompanhou todo o histórico do Novo viu que a gente durante muito tempo ficou procurando candidato, tentamos durante um período convencer o Bernardinho a sair. No final, eu acabei saindo como fundador para divulgar as ideias. Não era uma figura pública, né, até aquele momento, então foi muito difícil, não participei dos debates, mas eu acho que a gente acabou fazendo um bom trabalho, né? Acabei ficando em quinto aí, mesmo com todas as restrições, com o partido sendo um partido desconhecido, com pouco tempo de campanha, mas não está nos meus planos ainda. Eu tenho, assim, procurado ser muito atuante, principalmente nesse processo, mesmo que apanhando bastante, né? Porque muita gente diz, você está reclamando ou criticando o Bolsonaro pensando no processo eleitoral. Não é isso. O que eu estou pensando é que aquilo que eu pensei sempre desde que eu montei o Novo. Eu quero morar num país, deixar um país melhor para as minhas filhas e meus netos, né? E assim, a gente passa necessariamente, isso passa por uma atuação política, né? Então, vou pensar um pouco nisso lá para frente. Eu acho que precisamos entender qual vai ser esse cenário, quais vão ser as candidaturas, quais são os projetos. Acho que tem muita coisa, né? Eu, em 18, tinha um objetivo claro, que era divulgar o Novo, né? Tornar o Novo mais conhecido e ajudar a eleger uma bancada federal. E, de novo, isso também, essa decisão de candidatura, é uma decisão do partido, né?
Então, eu estou para ajudar o Brasil naquilo que eu acho que eu possa contribuir mais. E aí vamos ver o que significa isso mais à frente aí, né? Legal. Poxa, muito obrigado, João Moedo. Agradeço o nosso segundo encontro. Aquele primeiro foi em dezembro. Ninguém imaginaria que viria uma pandemia com esses efeitos. Ela estava lá no Oriente, chegou ao Oriente Médio, né? Mas ninguém imaginaria, né, que nós estaríamos de máscaras, o efeito de vidas, o primeiro quase chegando a 150 mil óbitos, uma coisa terrível, os efeitos econômicos e esse cenário de incerteza, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, quando é que vem a vacina, os efeitos positivos da vacina, se vai precisar tomar quantas doses e como é que vai ser a recuperação econômica, né? Então, agradeço muito a gentileza de mais essa entrevista aí. Que isso, eu que agradeço, foi um prazer. Um grande abraço a você e a todos que estão nos assistindo aí. Valeu, muito obrigado, João. Até mais, até a próxima.